Hoje duas mulheres sentaram na mesma cadeira. A primeira tinha 45 anos, casamento longo, filhos quase criados. Ela entrou sozinha, fechou a porta com cuidado e disse que não era uma crise. Não tinha traição, nenhuma briga feia, nenhum prato quebrado. Era só uma coisa que vinha mudando devagar, como porta que começa a emperrar no verão, e um dia você percebe que já não abre mais. Ela falou baixo, como quem ainda está testando se pode dizer aquilo em voz alta. Ele me agarra, ela disse. Os dedos enrolados na borda da blusa, o olhar fixo em algum ponto da parede. Me vira, como se estivesse tentando chegar a algum lugar, não estar comigo. Ela parou, respirou. Depois, soltou a frase que ainda ecoa aqui. Sinto-me manipulada, não acolhida. Não era sobre força. Era sobre o que falta quando a força chega sem aviso, sem olho no olho, sem aquela pausa que diz, estou aqui contigo. Ela me contou que nos últimos 2 anos o marido havia se tornado mais rápido, mais intenso. Não porque ela pediu. Só aconteceu. Como se o corpo dele tivesse encontrado um atalho e ela tivesse virado paisagem. Ele a tocava com urgência, mas não com presença. Como quem precisa terminar uma tarefa, não como quem quer demorar num lugar. Ela disse que já não sente vontade, que espera passar, que às vezes fica acordada depois que ele dorme, só para ter um pedaço do dia que seja só dela. Disse que não é infeliz. É pior. É vazia. 1 hora depois, a cadeira ainda estava morna quando outra mulher sentou. Casamento de 12 anos, cara de quem não dorme bem. Ela quase pediu desculpas antes de abrir a boca. Cruzou as pernas, descruzou, mexeu na aliança. Tudo ficou tão suave, disse. Tão cuidadoso. Ele pergunta antes de tudo. Verifica se está tudo bem. Às vezes eu só queria que ele parasse de perguntar. Silêncio. Que me puxasse. Que não pensasse tanto. Ela não estava pedindo violência. Nunca. Estava pedindo desejo que não parece ensaiado. Aquela coisa bruta e linda de alguém que te quer tanto que esquece de ser educado. Ela disse que já não se reconhece naquele cuidado tão medido, tão limpo. Que sente falta de ser escolhida com pressa, não com formulário. Que o marido é um homem bom, atencioso, presente. Mas que às vezes a bondade dele parece uma parede de vidro. Ele vê ela, mas não atravessa. Ela disse. Não sei se ainda existo para ele como mulher, ou só como alguém que ele não quer magoar. 2 mulheres. 2 reclamações opostas, a mesma erosão. Uma parou de se sentir valorizada. A outra parou de se sentir desejada. E eu fiquei ali entre uma e outra, vendo que nenhuma delas pedia o impossível. Só pediam para existir de um jeito que não exigisse tradução. Para serem seguradas com mão que não hesita, mas também com mão que demora. Para serem vistas durante, não apenas usadas, para serem puxadas sem pedir licença, mas também para serem contidas com paciência de quem não tem outro lugar para ir. A gente passa a vida inteira tentando ensinar os homens a serem gentis, e esquece de dizer que, às vezes, a gentileza excessiva também é uma forma de distância, que dá para tratar alguém como vidro e ainda assim deixá-la sozinha, que o cuidado pode virar gaiola quando não sobra espaço para o imprevisto, para a mão que chega antes do pensamento, para o corpo que age antes da permissão. Porque tem hora que a gente quer ser segurada como quem não vai cair, e tem hora que a gente quer ser puxada como quem já caiu e foi pega. Ambas são reais. Uma cria segurança, a outra cria desejo. E quando uma desaparece por muito tempo, o corpo começa a desconfiar. A pele desaprende a responder. A respiração fica mais curta. A cama vira um lugar de tarefa, não de encontro. Não é dramático, não tem cena de novela. Só acontece lentamente como porta que vai emperrando. A pele fica menos elétrica. O silêncio fica mais pesado. A pessoa que dorme ao lado vira alguém que você administra, não que você espera. E eu pensei nisso hoje enquanto escutava. Pensei em como o corpo feminino responde quando finalmente encontra o que não precisa pedir.
Pensei em todas as pacientes que vieram aqui e descreveram, sem saber, a mesma fome. Uma fome que não é só sexo. É presença. É caber inteira em alguém sem sobrar dúvida. Os casais que duram não são os que descobriram técnica secreta. Não são os que fazem tudo certo no papel. São os onde ainda existe, dos dois lados, uma coisa rara. Vontade de estar junto sem precisar de roteiro. Vontade de agarrar e vontade de esperar. Vontade de puxar e vontade de conter. Vontade de perguntar e vontade de calar a boca e simplesmente ir. E eu continuo pensando naquelas duas mulheres. Na mesma cadeira, na mesma cidade, nos mesmos casamentos que um dia foram outros. Nenhuma delas estava errada, nenhuma pedia demais. Uma queria ser lembrada, a outra queria ser pega de surpresa. E no fundo, as duas queriam a mesma coisa: que o homem que amam ainda as enxergasse. Não como função, não como paisagem, não como vidro, como corpo, como desejo,